Bom dia, mais um grande dia que o Senhor fez para nós desfrutarmos do amor dele. Eu falo que eu sou apaixonado por essa palavra, porque essa palavra ela tem transformado a minha vida, ela tem me levado a viver uma qualidade de vida que talvez eu nem almejava, que eu nem soubesse que eu tinha direito de viver assim. Eu tenho uma facilidade muito grande de falar da palavra de Deus. Às vezes lá na igreja, eu tenho até que às vezes cuidar por causa de horário, que às vezes eu prego durante 40 minutos, 50 minutos, uma hora e pouco. Se eu bobear, vai embora, vai falando, porque, meu irmão, eu tenho um prazer muito grande de falar dessa maravilha, de falar das coisas de Jesus, porque eu tenho experimentado de Jesus. Jesus tem feito da minha vida uma vida diferente. Deixa eu falar algo para você. Igreja, né, o evangelho é diferente do evangélico, é diferente do crente, sabe? O que Jesus veio fazer para nós é muito diferente de uma religião. O que Jesus veio fazer pela sua vida, pela minha vida, é muito maior do que qualquer coisa assim que nós podemos colocar dentro de quatro paredes, dentro de um estatuto de igreja, dentro de normas, de rituais, de uma denominação A, B, X ou Y. Jesus é maravilhoso, meu irmão. Jesus, ele é bom demais. Jesus, ele deseja realizar algo na sua vida que vai te impactar. Nós estamos começando um ano novo, nós estamos começando um ano que pode ser diferente, que pode ser um ano novo. Eu gostaria de ler aqui com você na palavra do Senhor, como fazer desse ano, como pescar coisas novas, como conquistar coisas novas. Esse texto aqui, Jesus estava com seus discípulos, no capítulo 5, aqui de Lucas, diz assim, né, falando sobre uma pesca maravilhosa, falando assim, aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto ao lago de Genezaré, uma multidão, Jesus junto ali, e aí Jesus queria falar para eles, queria fazer o que nós estamos fazendo agora, queria ensinar para eles uma coisa diferente. E aí o que Jesus fez? Ele viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Pedro, o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. O que Jesus fez? Tinha uma multidão, como é que ele ia falar para uma multidão perto deles? Então Jesus, né, conhecedor da física, entrou dentro de um barco, pediu que afastasse um pouquinho. Você sabe que o vento sempre sopra do mar para a terra, por isso que tem as ondas. Sempre é nessa direção, do mar para a terra, da água para a terra. Jesus senta de costa para o mar e de frente para a multidão, de frente para a terra. Jesus ali, o que ele fez? Ele não tinha um microfone igual nós temos. Jesus, ele usou da força da natureza. Jesus ele amplificou a voz dele para que todos o ouvissem, através desse vento natural, que também se não estivesse ventando muito, Jesus, acho que ele fala, vento, sopra um pouquinho mais, aumenta um pouquinho mais esse som, as pessoas precisam ouvir. E Jesus começou a ensinar as multidões, e quando a Bíblia diz aqui, quando ele terminou de falar, ele falou assim para Simão, Simão, faze-te ao largo, ou seja, volta lá para pescar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre. Simão, Pedro, já chamou ele de mestre, falou assim, o que eu ouvi não é do homem comum não, isso daí é de um homem que conhece, mestre, professor, havendo trabalhado a noite inteira, nós não apanhamos nada, mas soube debaixo da tua palavra, nós vamos lançar a rede de novo. O que tinha acontecido aqui? Pedro trabalhou a noite inteira, não tinha pescado nada. Às vezes você passou o ano de 2010 trabalhando a noite inteira, o dia inteiro, trabalhando mais do que 8 horas por dia e você não pescou muita coisa, você não conquistou muita coisa. Às vezes você fez, se esforçou o máximo que você poderia fazer e você não apanhou muitas coisas. Ou os peixes que você apanhou não foram suficientes, não era aquilo que você queria. Jesus, ele está nos ensinando como fazer desse ano um ano onde nós vamos encher as nossas redes. Amém? Jesus queria pregar, Jesus queria ensinar, ele precisava de um barco. Primeira coisa que ele fez, ele entrou no barco de Pedro e falou, Pedro, afasta um pouquinho ali. Pedro, nessa hora aqui, Pedro não conhecia Jesus ainda não. Pedro estava tendo a primeira experiência com Jesus, talvez igual você hoje.
Talvez seja a primeira vez que você está tendo uma experiência com Jesus, com a palavra do Senhor. E Jesus, ele entrou no barco de Pedro, Pedro afastou o barco, ou seja, Jesus usou o barco de Pedro. Jesus, ele deseja, meu irmão, usar a sua vida para ensinar para as outras pessoas. Pastor, mas e aí? Meu irmão, já ouviu aquela palavra, aquele ditado que fala assim, que Deus não fica devendo nada para ninguém? Jesus é como se ele tivesse alugado o barco de Pedro durante ali meia hora, 1 hora, 2 horas. E depois veio o pagamento. Jesus, ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, volta lá para o mar para pescar. Ele falou assim, mas Jesus, eu já pesquei e não ganhei nada essa noite. Você não está vendo, nós estamos lavando as redes, já está acabando. O dia já está amanhecendo e nós estamos cansados disso. Mas Pedro fala assim, mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes de novo. Você está vivendo debaixo da palavra de quem? Meu irmão e minha irmã. Você está se sujeitando a quem? Por isso que eu estou te falando, não é uma religião que vai fazer diferença na sua vida. Não é dizer que você é A ou B que vai fazer diferença na sua vida. É debaixo de quem você tem vivido. É a palavra de Deus que não volta vazia, não é a minha não. Não é a palavra de um pastor, não é a palavra do Papa, não é a palavra de ninguém não. É a palavra de Deus que não volta vazia. Se eu estivesse falando aqui da minha palavra, você não teria motivo nenhum de crer nessa palavra. Você não teria nem que acreditar nessa palavra. Mas eu estou falando é da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem um poder dentro dela de acontecer aquilo que ela foi determinada. Ela tem um poder intrínseco, um poder dentro dela para acontecer o que Deus falou. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, vai pescar. Pedro fala assim, debaixo da tua palavra, Jesus, eu vou pescar de novo. Qual que é o resultado? Eles fizeram isso. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de quase romper a rede. Faça desse ano novo, meu irmão, desse ano de 2011, um ano de uma colheita abundante, de uma pesca farta. Um ano de viver debaixo da palavra de Deus, de se sujeitar à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que aquele que se humilha, aquele que se exalta, aquele que acha que é o que sabe tudo, que é o cara que faz e acontece, Deus abate. Mas aquele que se humilha, sabe o que é se humilhar? É se dobrar, é se render, é ficar abaixo. Pedro, como um pescador que conhecia aquela área ali, aquela região ali. Vamos supor que Pedro tinha, 30 anos de idade nesse encontro. Pedro talvez pescasse há 20 anos. Pedro, apesar de ser um pescador profissional, ele falou assim, o que eu ouvi da boca desse homem, nesse ensinamento agora, o que eu ouvi nessa manhã, fez com que ele chamasse Jesus de mestre. Ele falou assim, esse homem não falou bobagem não. Esse homem falou coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E se ele está mandando eu ir pescar, eu vou pescar. Se ele está mandando eu voltar para o mar e ir pescar de novo, Jesus sabe o que ele está fazendo hoje? Ele está falando, volta para o teu casamento. Volta para o teu casamento diferente, volta para a tua esposa diferente, volta para o teu marido diferente, volta para o seu trabalho diferente, volta para o seu patrão diferente, volta para os seus funcionários diferente, volta para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus até inimigos, volta de uma forma diferente. Vai pescar diferente, vai fazer as coisas não baseado naquilo que você sabe, naquilo que você aprendeu, meu irmão. Volta agora baseado na palavra de Deus, volta com perdão, volta com paciência, volta com entendimento novo, volta de uma forma diferente. E qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser o mesmo. Pedro voltou debaixo da palavra de Deus e ele pescou de uma maneira abundante. Jesus hoje está falando com você, o Espírito Santo está falando com você agora. Volta de uma forma diferente e o resultado vai ser igual. Você vai colher de uma forma abundante na sua vida. Quando eles voltaram debaixo da palavra, eles pescaram de tal forma, colheram de tal forma, que o versículo 7 diz assim, então eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quando eu e você voltarmos debaixo da palavra de Deus, quando nós começarmos a colher coisas novas por causa da palavra de Deus, quando nós nos humilharmos
E a Bíblia diz que quando nós exaltamos, Deus nos abate. Quando nós humilhamos, Deus exalta. Nós seremos tão exaltados. Pedro foi tão exaltado por obedecer a palavra de Deus, que ele chamou até os companheiros e falou assim, vem cá, eu não estou dando conta sozinho. Vem cá, vem pescar junto comigo, porque olha o que Deus está fazendo na minha vida. Meu irmão e minha irmã. Outra coisa que eu falo muito lá na igreja. A história de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, todo mundo conhece. Eles conhecem os milagres, eles conhecem as experiências que Paulo teve, que Pedro teve. Eles conhecem a vida de Jesus. Agora, eles querem conhecer Jesus através da sua vida. Muitas pessoas no passado conheceram Jesus através da pregação de Pedro, através da pregação do apóstolo Paulo. Agora as pessoas, elas querem conhecer Jesus através da sua palavra, através do seu ensinamento, quando eu falo seu ensinamento, é o ensinamento de Jesus na tua boca. É através da experiência de Jesus na sua vida. As pessoas, elas querem conhecer o Jesus que você conhece. O que você tem que fazer então? Empreste o seu barco para Jesus. Ceda a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. E Jesus depois ele vai começar a manifestar na sua vida de uma graça, de uma forma tão maravilhosa, que isso vai chamar a atenção das pessoas. Eu conheço uma pessoa lá na igreja, que ela chegou de mansinho, ela foi, deixa eu ver como é que funciona o negócio aqui. E ela foi uma vez, 2 vezes, gostou, continuou indo, me procurou um dia, falou, pastor, eu estou gostando disso, estou aceitando essa palavra. Passou mais uns dias, falou assim, pastor, eu quero me batizar, eu tomei uma decisão de batizar. E o dia que ele batizou, no dia seguinte, Deus começou a agir de uma forma tão maravilhosa na vida dele. Deus começou a fazer com que ele pescasse de uma forma tão grande, que o sócio da empresa dele até brincou e falou assim, se eu soubesse que virar crente seria tão bom assim, seria tão rentável assim, eu já teria feito isso antes. Ele ainda não foi para a igreja não, mas Jesus já está começando a aparecer na vida dele. Por quê? Porque Jesus está aparecendo na vida do sócio dele. Por quê? Porque esse sócio dele está crendo na palavra. E aquele que crê na palavra, o braço do Senhor se manifesta. Tome uma decisão agora. Faça essa escolha hoje, agora. Jesus, eu vou ceder o meu barco para você. Jesus, eu quero uma experiência nova. Eu não quero falar do que o Senhor fez na vida de Pedro mais. Eu não quero contar mais testemunho do meu vizinho, daquela pessoa que foi para a igreja. Eu quero contar o meu testemunho agora. Eu quero ter as minhas experiências agora. Eu quero pescar de forma diferente. Eu quero fazer da minha vida uma vida diferente. Para mim e para as outras pessoas. Meu irmão e minha irmã, que Deus seja louvado em sua vida. Que Deus se manifeste na sua vida de uma forma maravilhosa, a ponto das pessoas desejarem viver o que você está vivendo. Amém?